Olá, essa é a disciplina Topografia, sou o professor André e o tema dessa aula é Introdução ao Georreferenciamento de Imóveis Rurais. Iniciaremos essa aula trazendo um breve contexto histórico para nós termos uma noção de o porquê de ter sido proposto essa metodologia do georreferenciamento de imóveis rurais, em que contexto o governo propôs e quais são as justificativas e quais são as fundamentações para que esse procedimento seja tão importante para finalidades agrárias do nosso país. Quando nós olhamos para essa imagem, nós conseguimos visualizar aqui toda essa área onde nós temos o nosso território brasileiro. Essa é uma área gigante, uma área muito extensa. Se nós a considerarmos as suas dimensões, nós temos noção que, de fato, é uma tarefa muito complexa esse monitoramento por parte do governo e ter um conhecimento o mais próximo possível da precisão de todas as variações que existem em termos agrários e suas propriedades no território nacional. A área de todo o território brasileiro ela possui 8.516.000 quilômetros quadrados. A título de comparação, o município de Unai, no caso, que é um município gigante, um dos maiores do estado de Minas Gerais, o território brasileiro equivaleria a 1.008 cidades, limites municipais de Unai. Se já é complexo fazer o monitoramento dos limites precisos das condições agrárias atuais em Unai, imagine isso se nós fôssemos fazer essa consideração em 1.008 Unais. Então, isso é somente uma comparação para termos noção das dimensões que envolvem as questões de imóveis no país. Para nós começarmos a entender a condição de hoje, é importante nós retornarmos lá atrás em termos de história. Aqui no caso em 1500, no período onde ocorreu o início da colonização por parte dos portugueses do território que passou a se chamar Brasil. Em 1534, a partir das capitanias hereditárias, foi feito por parte dos portugueses a divisão do território recém-colonizado através da divisão em 14 capitanias, que são essas capitanias hereditárias que aqui estão sinalizadas na cor amarela. O objetivo dessas capitanias era colonizar, resguardar e desenvolver essa região, geralmente sempre associado com finalidades de extração e de remoção dessas riquezas, desses conteúdos, esses materiais, para posterior transporte para Portugal. As sesmarias, elas eram em média uma doação de uma área de aproximadamente 10 léguas para pessoas que eram consideradas capitães que iam fazer essa ocupação do território. O domínio da terra, então, nesse momento, ele não era pleno, ou seja, ele era como se fosse uma concessão por parte da coroa portuguesa para que outra pessoa gerenciasse e gerisse esse território. Com base nisso, então, nós temos características que trouxeram marcas muito definitivas para a condição do nosso país. Avançando na história, em 1779, já aqui no Tratado de Madrid, o Tratado de Madrid ele possibilitou que houvesse a expansão territorial para o continente, ou seja, as sesmarias que antes eram limitadas a esta porção apenas, próxima do litoral, permitiu, através desse momento, com que o território do Brasil fosse expandido para o interior do continente. Nesse momento é interessante que houve aqui uma grande troca entre Portugal e a Espanha. Portugal possuía aqui, na região onde hoje é o Uruguai, uma região onde se chama Colônia del Sacramento. Na verdade, era a Colônia do Sacramento. É uma região que fica ali próxima a Buenos Aires, onde você tem aqui o deságue do Rio da Prata. E é uma região muito interessante em termos estratégicos, porque é bem na foz do rio. Então, da colônia do Sacramento, Portugal possuía total vista da entrada e saída de todas as movimentações espanholas naquela região, então, da Argentina e também onde hoje é o Uruguai. Então, o que aconteceu? A Espanha tinha interesses estratégicos nesse local e Portugal, em contrapartida, tinha interesse justamente nessas áreas onde hoje aqui nós temos
parte aqui do oeste de Santa Catarina, do oeste do Rio Grande do Sul. Então, essas são áreas onde antes eram de domínio espanhol. Tanto é que se você for no oeste do Rio Grande do Sul, são justamente as regiões onde havia as missões jesuíticas muito forte naquele momento e eram locais onde havia essa atuação espanhola de forma mais expressiva. Então houve uma troca. Portugal cedeu essa área do Colônia do Sacramento e a Espanha cedeu essas áreas onde hoje passaram a ser parte do Brasil. Em 1822 e 1824 ocorre então a independência do Brasil e o fim das Sesmarias. Com isso, passa a instituir em 1824 a Constituição Imperial. Essa Constituição Imperial, ela trouxe algumas modificações e a partir desse período passa a ocorrer então uma progressiva ocupação do território nacional, nesse caso mediante a tomada de posse, porém ainda sem o título. Então a pessoa ocupava um território, passava a ter o uso desse local, mas ela não possuía um título, uma forma, um procedimento formal que acertava, que averiguava que aquele local pertencia a essa pessoa. Em 1843, ocorre então o primeiro registro de hipotecas do Brasil. Esse registro ele foi criado justamente no primeiro registro geral de hipotecas do Brasil, através da Lei Orçamentária de outubro de 1843. Então, essa lei ela não fornecia ainda o domínio privado. O que ela fornecia era justamente o crédito de uso, ou seja, você passa a ser proprietário de um local, mas essa propriedade não é do seu domínio, você possui o crédito. Isso é como se fosse um cartão de crédito. O cartão de crédito te fornece o crédito efetivamente. Você pode usá-lo ou não, mas o crédito, em tese, ele pode vir a não existir no futuro. O crédito, ele é da gerenciadora. É o que ocorria nesse momento. Obviamente, esse sistema não vigorou por muito tempo, principalmente porque faltava publicidade e justamente uma regularização prévia dessa propriedade. Então, em função desses contextos, esse procedimento ele não vingou, mas ele foi importante porque ele começou a trazer alguns norteamentos e os princípios de organização desse processo de registro de propriedades. Em 1850, ocorre a primeira lei de terras do Império. Nessa lei, ela foi feita justamente com a intenção de discriminar, ou seja, de diferenciar aquilo que era um bem público daquilo que era bem particular, ou seja, bem privado. Isso era muito importante para poder ter muito claramente até onde que ia o limite da pessoa e o limite do Estado, de forma que assim você teria maior segurança na aquisição de melhorias, de gastos, de forma que você depois não teria a chance de ser usurpado daquele bem. Nessa lei também, ela respeitou o domínio legítimo dos sesmeiros, ou seja, aquele primeiro domínio de quem começou a fazer esse uso com base naquelas sesmarias. Em 1864, ocorre a criação do Registro Geral. O Registro Geral, ele teve como intenção de centralizar todos os direitos reais com base nos domínios reais de fins imobiliários. Esse registro ele veio justamente para poder começar a organizar a centralização dessas informações. É importante registrar que ainda não era um sistema completo. Porém, apesar de não ser completo, ele trouxe aquele princípio de que você começa a avançar no procedimento e a partir da experiência você começa a melhorar as formalizações desse procedimento de registro de imóveis. Então, foi um passo inicial. Tanto é que em 1889, com a proclamação da República, passa a ocorrer então um limite territorial mais parecido com a configuração com que nós temos hoje. Se nós repararmos aqui, nós já temos os limites bem próximos, principalmente em termos de variações dos limites dos estados. Obviamente, aqui ainda Mato Grosso não havia sido desmembrado, o Goiás não havia sido desmembrado com a criação do Distrito Federal e com a criação aqui de Tocantins, mas começa-se a haver uma forma mais parecida. Esse novo decreto, que substituiu essa lei
de 1864, ele inovou no princípio da espacialização, justamente trazendo aqueles princípios que norteiam a posição, aonde que começa, aonde que termina. Isso é muito importante porque sai um pouco do caráter subjetivo. Em 1917, passa a vigorar então o Código Civil. Esse Código Civil, ele é muito importante porque ele traz os princípios que regulamentam os direitos, deveres e os princípios dessas legalidades das relações civis. O registro imobiliário, que antes era chamado de registro geral, nesse momento ele passa a se chamar registro de imóveis. Afinal, começa-se a diferenciar um pouco e imóveis ele contempla um pouco mais as partes e os tipos de bens, tanto imobiliários quanto imóveis em termos de propriedades diárias. Esse registro de imóveis ele é uma instituição pública que teve como função justamente a transmissão do domínio de imóveis. Transmitir esse imóvel era muito importante para que você tivesse uma segurança contratual e de aquisição. Ele também solidificou o princípio de que um imóvel ele se adquire através do registro. Então, o imóvel ele passa a ser de alguém a partir do momento que ele possui o registro. Sem o registro, essa pessoa não é a proprietária real de um imóvel. Então, o registro ele traz muita segurança para todos os entes envolvidos em qualquer processo de transição, de cessão de um imóvel para outro qualquer. Em 1943, aqui já nós entrando na primeira metade do século XX, em 1904 ocorre a anexação do Acre junto à Bolívia. Nesse momento ele foi feito através de compra. Em 1942 são criados os estados Roraima, Amapá e Fernando de Noronha. Isso é interessante que já entrando no contexto quase próximo da Segunda Guerra Mundial, e em 1946 foi criado o estado de Rondônia. Então, nesse momento, nós já temos aqui muito próximo do que hoje são os limites do nosso país. Em 1973, aqui está errado, não é 873, é 1973, é criado a Lei dos Registros Públicos. Essa lei ela trouxe simplificação no processo de registro. Isso é muito importante, porque simplificar evitava justamente um processo de fraudes. Havia muita fraude, já que o procedimento de registro de um imóvel era tão complexo e tão burocrático que tornava então mais fácil para aquelas pessoas que tinham interesses escusos, justamente de burlar esse sistema e de fazer esses procedimentos não feitos de forma correta. Em 1990, nós temos as transformações mais próximas da recente, onde Goiás é desmembrado e você tem a criação de Brasília. Aqui, então, nós já temos os limites dos estados do país, igual nós temos hoje. Isso definido e com base justamente na nossa Constituição de 1988, que traz essas definições, essas divisões do território brasileiro, conforme nós temos até hoje. Então é interessante nós olharmos esse processo, essa linha histórica desde 1500 até 1990, porque mostra justamente que todas essas etapas, todos esses processos, eles contribuíram para que nós chegássemos no momento atual com uma grande confusão em termos de delimitação e de conhecimento da estrutura dos limites dos imóveis, principalmente imóveis rurais, principalmente naquelas áreas de difícil acesso, mais distantes dos grandes centros. Isso é justamente em função e contribuído por esse processo de um grande intervalo sem haver essa instituição mais precisa dessa seção do registro de imóveis e por aí vai. Então, com base nisso, ficou evidente então que era fundamental haver alguma medida para que se pudesse ter informações coerentes e precisas em relação aos limites dessas propriedades. O registro de imóveis ele é um processo muito importante na transmissão e na aquisição de imóveis. Ele é uma das formas de aquisição da propriedade do imóvel. Ele também tem o caráter de trazer segurança para a propriedade, para o proprietário. Afinal, quando você tem um registro de um imóvel, você tem todas as garantias de que aquele bem ele tem um proprietário.
Então isso traz transparência, inclusive para investimentos, isso é fundamental. Algumas atribuições do registro de imóveis justamente são a elaboração de matrículas, ou seja, a matrícula é aquele documento que traz um cadastro específico de um imóvel. Através dessa matrícula é feita a individualização desse imóvel com informações muito importantes, como, por exemplo, algumas descrições e a localização geográfica. Todos os atos, ou seja, todas as informações que são pertinentes a esse imóvel, elas são inseridas nessa matrícula. Então, caso alguém queira adquirir um imóvel, o procedimento correto é o quê? Ir até um registro de imóveis e nesse local averiguar se aquela matrícula ela existe, quais são as informações, quem são os proprietários, e assim você tem uma garantia sobre esse local. O registro, ele constitui aqui no caso o direito real do imóvel. Então, quem tem o registro tem o direito. E a averbação é justamente o processo de incluir novas informações, novos fatos. Então, quando você registrou o imóvel, ele estava com informação específica. Toda modificação posterior a esse momento é feita uma averbação, onde você inclui novas ocorrências a essa matrícula. E é interessante que isso pode ter muita importância para justamente você ter condições de ter como se fosse um histórico daquele imóvel. Quando nós pensamos em imóvel rural, é muito importante nós considerarmos diversas particularidades. Por exemplo, a primeira questão é o que é um imóvel rural? Eu não tenho conhecimentos aprofundados nessa temática, então eu estou me baseando aqui totalmente nessa bibliografia que foi utilizada. Alguns critérios são utilizados para diferenciar aquilo que é um imóvel urbano daquilo que é um imóvel rural. Alguns critérios consideram a localização e outros consideram a destinação do imóvel, ou seja, um considera onde ele está e o outro qual é a função, em que é aplicado os fins nesse imóvel. Então, em relação à localização, nós temos aqui a questão geográfica. Nesse caso, ele se baseava mais na questão da lei do direito tributário. Nessa lei, o imóvel rural é considerado como sendo aquele fora do perímetro da zona urbana. Aqui no caso, então, considera aquele perímetro delimitado pelo plano diretor de um município. Se no plano diretor diz qual que é o limite da zona urbana e um determinado imóvel está fora desse limite, isso quer dizer que ele, então, está numa área rural. Em relação à função, isso considera aqui, principalmente em 1964, com o Estatuto da Terra, essa destinação ela é com base na finalidade econômica do imóvel. Ou seja, independentemente da localização que esse imóvel está, se ele possui um tipo de exploração, um tipo de aplicação econômica que é genuinamente agrícola, pecuária ou agroindustrial, esse imóvel, então, seria considerado como uma função rural, podendo assim ser considerado, então, mesmo que estivesse dentro de uma área delimitada dentro do perímetro urbano, seria considerado, então, como um imóvel rural. A destinação do imóvel, nesse caso, essa definição para destinação, a localização ela é indiferente. Nesse caso, é igual eu falei no exemplo anterior. O que vai importar mesmo é justamente qual que é a utilização desse imóvel. Nesse caso, foi criado o sistema de cadastro rural. Esse sistema ele assume um critério para avaliar a destinação econômica e a natureza de todos esses imóveis, para ter uma maior certeza e uma maior segurança nessa definição. O módulo rural ele também é uma informação muito importante para diversas finalidades. Por exemplo, o dimensionamento ele tem como interesse o quê? Definir qual que é uma área mínima para cultivo da terra e o sustento da família. E também delimitar a área máxima para evitar concentração. Então, o módulo rural ele tem como intuito, principalmente para propriedades que tem ali, por exemplo, um proprietário que tem alguns filhos, ele morre, deixa para os filhos como herança essa terra. Essa terra é dividida. Então, o módulo rural ele impede que essa divisão chegue a um ponto que a terra fique tão reduzida para cada fração dessa família que impeça justamente o cultivo e o sustento dessas famílias. Então, o módulo rural ele vai ser originado justamente para garantir essa sustentação dessas famílias. Porém, a medida, o valor do módulo rural, ele varia conforme a região. Cada região tem um tipo de particularidade. Por exemplo, o Naí, o módulo rural é de 65 hectares.
enquanto em Viçosa, na zona da mata de Minas Gerais, o módulo rural é de 22 hectares. Em algumas áreas, principalmente áreas urbanas, o módulo rural ele pode chegar a ser 5 hectares. Então, tudo vai depender de qual é a característica do local e suas particularidades. A fração mínima aqui no caso de parcelamento, ela vai variar conforme o que? A área fixada por cada município para o surgimento de um imóvel rural. Isso vai caracterizar a divisibilidade máxima, que é justamente aquele exemplo que eu chamei anteriormente, para garantir que ele não seja fracionado de tal maneira que fique um tamanho inviável para atividades agrícolas. E essa fração vai variar conforme cada município. Agora, quais são os tipos de imóveis rurais? Os imóveis rurais não são todos iguais. Existem, por exemplo, algumas classificações, conforme o artigo 4º do Estatuto da Terra, que considera 4 tipos de imóveis rurais: propriedade familiar, minifúndio, latifúndio e empresa rural. Cada um possui uma característica distinta. Por exemplo, a propriedade familiar, a área máxima, ela equivale ao módulo da região, ou seja, para um imóvel rural ser considerado como de propriedade familiar, a sua área não pode ser superior ao equivalente ao módulo rural, ao módulo dessa região. O uso dessa propriedade ele deve ser diretamente e pessoalmente feito pelo proprietário agricultor e sua própria família. Obviamente, pode acontecer de, em algumas situações, haver ali algum tipo de mão de obra que é proveniente de terceiros, mas aí vai ser a minoria. Essa exploração ela deve ser feita também para subsistência, principalmente ali no caso para garantir o progresso econômico e social dessa família. Então essa propriedade ela é feita, ela não é aquela propriedade muito suntuosa que possui diversas ramificações de atividades, não. Geralmente é aquela propriedade mais simples, subsistência e aquela venda mesmo que garante ali o progresso dessa família. E essa família deve residir no local. O minifúndio ele já vai ser a propriedade que as possibilidades elas são inferiores à das propriedades familiares. Então é uma condição um pouco inferior da que nós mostramos no exemplo anterior. Essa área ela deve ser menor que o módulo rural da região. Nesse caso, nós conseguimos visualizar aqui uma condição que aí vai ser insuficiente para a subsistência. Nesse caso, esse tipo de imóvel rural, ele não é muito adequado em termos de sustentabilidade, porque a longo prazo ele está mais retrocedendo do que progredindo. Por causa disso, a legislação da reforma agrária tem como intenção a extinção dessa categoria, justamente porque ela é antieconômica e não contribui para o progresso dessas pessoas que residem nesse local. O latifúndio ele já é considerado uma propriedade com grande extensão territorial. Nesse caso, o latifúndio ele possui dois tipos: o latifúndio que é considerado com base na dimensão e o latifúndio que é considerado com base na sua exploração, no seu uso. O latifúndio com base na dimensão é um imóvel rural que tem área superior a 600 módulos de propriedade. Já o latifúndio de exploração, ele vai ter uma área superior ao módulo, mas não necessariamente tem que ser, ele pode ter. Mas nesse caso, essa propriedade ela não é explorada ou explorada inadequadamente. Então é uma área muito extensa, mas que tem um uso não adequado ou fora das suas potencialidades reais. E a empresa rural, ela nesse caso vai ser aqui uma condição onde você vai ter ali um capital, um trabalho com objetivo de lucro. Nesse caso, ele é uma empresa já um pouco mais avançado, com um maior requinte tecnológico, com algumas visões de avanço, e essa área deve ser superior ao módulo médio da propriedade de até 600 vezes. Nesse caso, é interessante para, caso alguém tenha interesse em aprofundar no tema, buscar outras literaturas que aprofundem nessa temática, afinal, isso varia muito conforme o autor, quem que é o tipo de corrente de pensamento e por aí vai. Então, caso você queira aprofundar, busque na literatura sobre eles. O cadastro rural ele é muito importante. Você sabe que para ter o direito de um imóvel, além de fazer o registro dele no registro de imóveis, também é necessário que você faça o cadastramento do imóvel rural. O que vem a ser então esse cadastro rural?
ele tem como objetivo levantar os prédios rurais existentes no país. O cadastro rural, ele é muito importante porque ele vai fazer a descrição de quais são as características e das estruturas existentes dentro de propriedades rurais. Então isso é legal porque você no cadastro rural você passa a ter um conhecimento mais detalhado do interior de um imóvel rural. Nesse caso, passa-se a ter então um dado que vai dar um conhecimento muito aprofundado sobre a estrutura agrária do país, características econômicas, sociais, jurídicas, usos e outros detalhes mais. Então, o cadastro rural ele é muito importante por isso. Esse cadastro ele é obrigatório para proprietário, arrendatário e parceiros rurais, justamente porque o intuito do governo é de ampliar esse detalhamento dessas informações dessas propriedades. O cadastro de imóveis rurais ele possui três finalidades. A primeira delas é a econômica e social. O cadastro rural ele auxilia na reforma agrária. Afinal, você passa a saber como é a condição das propriedades em cada local. Se aquela propriedade ela tem muitas pessoas e ela tem um déficit, uma carência de um determinado tipo de condição, então essa política ela permite que você consiga estabelecer o melhor uso e a melhor gestão dos recursos. Ela então também elabora uma base de dados que também auxilia na elaboração de medidas de formas mais precisas e mais assertivas. Outra finalidade do cadastro rural é a finalidade fiscal. Isso porque todo o procedimento do governo ele tem uma demanda que é de tributação. E a tributação, muitas das vezes, ela é feita de forma equivocada, seja porque ela não considera o potencial real de um local, às vezes faz uma tributação inferior ao que deveria ser, ou também pode ocorrer uma tributação superior ao que deveria ser. Então, com essa atualização do cadastro rural, essa fiscalização ela tende a ter um parâmetro mais correto e mais preciso com base nos princípios da lei. E outra finalidade é a do jurídico registral. Nessa condição, é possível que você faça o intercâmbio entre os dados do cadastro rural, que são gerenciados pelo INCRA, e os dados do registro de imóveis. Então, com essa condição, passa a haver então uma junção entre a informação do cadastro rural, que é do INCRA, ou seja, como que são as propriedades, o que tem nessas propriedades, quais são as suas configurações, e os dados do registro do imóvel, que diz onde estão essas propriedades, quem são os proprietários desses locais. Então, isso traz uma maior precisão desses dados. Então, esse cadastro de imóveis rurais, ele tem finalidades muito importantes para o avanço e para a melhoria das condições de imóveis rurais. Com base nisso, a Lei de número 10.267, de 28 de agosto de 2001, ela trouxe avanços significativos para essa condição dos imóveis rurais. Nessa lei, que entrou em vigor em 2001, ela contribui justamente para essa integração entre os sistemas cadastrais e registrais. Essa integração do sistema cadastral e registral não significa, portanto, que vai acarretar, aí, no caso, uma extinção da função cadastral ou registral. Isso não ocorrerá porque as funções desses elementos são distintos. A função cadastral é de medir as parcelas. A função da condição registral é justamente de publicidade desses atos. Então, uma tem a função de delimitar e a outra tem a função de garantir a publicidade, a legalidade desses procedimentos. Então, uma contribui e complementa a outra. Então, elas são muito importantes para essa finalidade. As etapas de integração entre o INCRA e o registro de imóveis, elas ocorreram da seguinte maneira. Na primeira etapa, o proprietário do imóvel, ele vai até o INCRA, solicita então com que nesse local, através do seu memorial descritivo e a planta georreferenciada do imóvel, ele faz com que o INCRA certifique se o imóvel não se sobrepõe a outro. O primeiro ponto então é esse, é avaliar justamente se essa propriedade ela é exclusiva, se ela não existe algum tipo de sobreposição a um imóvel vizinho. Não havendo essa condição,
Nesse caso, o INCRA emite o certificado do memorial e da planta, ou seja, esse certificado garante que essa propriedade ela é exclusiva e não está se sobrepondo a outras. Na quarta etapa, com esse memorial descritivo, o proprietário, e contendo aqui as suas plantas dos certificados, ele vai até o registro de imóveis e apresenta esses documentos para fins de registro. No quinto passo, é gerado um novo memorial descritivo. Esse novo memorial descritivo, ele passa a ter informações georreferenciadas, ou seja, ele passa a ter uma delimitação bem precisa de onde que essa propriedade está e quais são as suas configurações cadastrais. Isso tudo substitui a matrícula anterior, que tinha viés bastante subjetivo e não preciso. O sexto passo, o oficial do registro de imóvel, ele então comunica ao INCRA essas mudanças no imóvel rural e o INCRA então atualiza os seus dados. Reparem que da primeira etapa até a sexta, passa a haver aqui então uma maior segurança para todos os elementos que estão contidos nessa cadeia. No sétimo ponto, o INCRA então atribui a cada imóvel um novo número cadastral e informa esse número cadastral ao registro imobiliário. Então, um atualiza o outro e um complementa o outro em termos de informação. Obviamente, isso também é importante para evitar com que exista aqui a sobreposição de informações e, consequentemente, o uso indevido aí de recursos públicos. E na oitava etapa, o registro imobiliário faz uma averbação da matrícula, nós já vimos o que vem essa averbação, ou seja, uma atualização através do acréscimo de algum fato posterior, que inclui o número desse cadastro fornecido pelo INCRA. Estas, então, são as 8 etapas, simplificando, obviamente, aqui o processo, que mostra como que é feita essa integração entre INCRA e registro de imóveis. A partir disso, então, foi proposta a norma técnica para georreferenciamento de imóveis rurais. Aqui está a segunda edição, mas nós já temos então disponível a terceira edição desse documento. Esse documento foi elaborado pelo INCRA e tem justamente como intuito normatizar tecnicamente os procedimentos relativos ao georreferenciamento de imóveis rurais. Essa norma técnica, ela foi desenvolvida num contexto que, antes dessa lei 10.267 de 2001, a identificação dos imóveis rurais nesse registro ela era baseada somente com condições qualitativas e subjetivas. A propriedade do fulano de tal vai até o limite do rio, segue por ela estrada e termina na cerca com o limite do vizinho seguinte. Isso não é uma definição precisa, uma definição que impede aí, por exemplo, condições dúbias. Era necessário que fossem feitas, então, correções nesses procedimentos e algo preciso. A nova lei, então, ela estabeleceu que essa identificação desses imóveis rurais ela deve ser com base em medições com suporte geodésico, ou seja, deveria ser utilizado, então, dados de posição que utilizassem coordenadas geodésicas, coordenadas precisas, coordenadas com definição universal. Por isso, então, que é muito importante essa nova norma. Quem são as pessoas, quais são os profissionais que são habilitados a atuar nesse procedimento de georreferenciamento de imóveis rurais? Essa PL 0633 de 2003, ela traz alguns norteamentos referentes às habilitações para essa atividade. Os profissionais que podem atuar no georreferenciamento de imóveis rurais são diversos. Principalmente, deve-se destacar o quê? Todos aqueles que comprovem junto aqui ao INCRA que tenham cursado as disciplinas que são correlatas a essa área. Por exemplo, topografia, cartografia, outras disciplinas que envolvem projeções cartográficas, como por exemplo sensoriamento remoto, agricultura de precisão, desenho técnico. Então são elementos que trazem aqui atributos relacionados a essa condição. Só que, com exceção dos cursos de agrimensura e de engenharia cartográfica, todos os outros geralmente não possuem em sua carga horária regular o número de horas aula que complementem essa demanda. Mas nesse caso, pode-se então fazer
cursos profissionalizantes, no caso ali especializações, que são específicas para georreferenciamento de imóveis rurais. Então, normalmente é assim que se faz. Você faz o seu curso, forma, faz ali uma especialização de georreferenciamento de imóveis rurais e, posteriormente, você passa a ter a habilitação para essa aplicação. No caso, esses conteúdos não são necessariamente necessários, tem que ter a disciplina. Por isso, você não precisa ter uma disciplina que se chame ajustamentos. Mas se você fez alguma disciplina que tem essa informação, você pode comprovar através das suas ementas. E vai competir, isso compete às câmaras especializadas fazer essa análise curricular. E nesse quarto ponto, diz justamente sobre aquilo que eu tinha chamado a atenção. Caso você não faça essas disciplinas na graduação, você pode fazer depois através de um curso complementar. Quais são as aplicações dessa norma técnica? Ela tem aqui, no caso, questões muito importantes. Por exemplo, a certificação do imóvel rural ela é feita exclusivamente pelo INCRA. Somente o INCRA é capacitado e autorizado para certificar um imóvel rural. Qualquer certificação fora do INCRA não é legalizada. Esse documento ele é exigido para toda e qualquer alteração de área ou quando ocorre um ajustamento de seus titulares. Isso sempre deve ser feito no cartório e corresponde à elaboração de uma planta já referenciada deste imóvel. Os prazos para essa identificação do imóvel rural, esses prazos já viraram uma novela. No artigo da lei inicial, ele trazia ali algumas datas, por exemplo, imóveis com área maior ou igual a 5.000 hectares teriam que fazer aqui, no caso, 90 dias para implementar esse georreferenciamento dos seus imóveis. Na época, seria aí no dia 20 de 2 de 2004. Imóveis aqui com área menor que 500 hectares teriam aí 8 anos para fazer esse procedimento. Isso seria em 20 de 11 de 2011. Essa contagem iniciou em 2003. Obviamente, isso foi postergado justamente em função de alguns procedimentos nessas datas onde os prazos haviam finalizado não terem sido devidamente efetivados e padronizados. Então, houve algumas prorrogações e atualmente os imóveis rurais com área inferior a 250 hectares devem considerar as seguintes datas limites. Por exemplo, de 100 a 250 hectares até 20 de 11 de 2016. 25 a 100 hectares até novembro de 2019 e até 25 hectares até novembro de 2023. Então, esses prazos variam conforme as dimensões dos limites da área dessas propriedades. Os imóveis rurais com área superior a 250 hectares, o georreferenciamento e a certificação do INCRA, eles não constam nesse documento porque o INCRA considera que eles devem ser entregues imediatamente. Quais são os objetivos, então, das normas técnicas do georreferenciamento de imóveis rurais? O primeiro deles é orientar os profissionais que vão atuar nesse procedimento de georreferenciamento desses imóveis rurais. Então, é trazer orientações, não necessariamente dizer o que pode delimitar, vamos dizer assim, só pode fazer assim. Não, ele traz lá opções de aplicações e ele orienta os profissionais em como proceder, justamente com o intuito de trazer uma normalização e uma padronização de procedimentos. Também visa atender essa Lei 10.267 de 2001, estabelecer padrões técnicos, justamente para que, em Minas Gerais, os padrões técnicos não sejam diferentes daqueles aplicados no Acre, que não sejam diferentes daqueles aplicados no Rio Grande do Sul. Todos tenham um mesmo padrão técnico, de forma que, ao se analisar os padrões e as características fundiárias e agrárias de Minas, seja possível você fazer uma comparação equivalente com os demais outros locais do Brasil. Também visa assegurar a homogeneidade das operações geodésicas, topográficas, cadastrais, justamente o que nós chamamos a atenção, que é a homogeneização dos dados, similaridade e padronização, garantir a confiabilidade nos limites dos imóveis, ou seja, acabar um pouco com aquela dúvida, fulano tem uma propriedade, mas será que aquela propriedade ela vai até aquele limite que está sendo alegado? Será que realmente a pessoa é dona daquele local? Então, havendo essa
confiabilidade, você reduz muito problemas que são muito recorrentes na atualidade. Os tópicos da norma técnica, eles variam aqui, nesse caso da edição número 2, ele possuía 7 tópicos. Um referente aos vértices, outro aos padrões de precisão, materialização dos vértices, como proceder nos levantamentos, os processamentos e tratamentos dos dados, as apresentações de soluções e as documentações requeridas. É interessante que você leia depois com calma esses procedimentos, justamente para ampliar um pouco o seu conhecimento acerca dessas considerações. Os vértices dos imóveis, eles devem ser justamente delimitados em todos os locais onde ocorra algum limite do imóvel em relação a outro e sempre que ocorre alguma mudança de direção. Então, o vértice, como nós olhamos aqui, é todo aquele ponto que você tem alguma modificação, por menor que ela seja, da direção desse limite. Então, esse é o vértice. E os vértices eles podem ser classificados em algumas características. O vértice pode ser do tipo M, ou seja, ele pode ser um marco, que é aquele marco que nós chamamos a atenção anteriormente já na disciplina, que é justamente aquele marco onde você vai fazer uma ocupação física através da materialização, geralmente com concreto, e uma placa para identificar o centro desse marco. O vértice também pode ser do tipo de ponto, tipo P. Nesse caso, as coordenadas elas são obtidas a partir da ocupação física. Aqui nós temos então os marcos nos limites dessa propriedade, nas extremidades, e no centro tem-se aqui feita a materialização através de pontos. Esses pontos eles são localizados justamente na divisa do imóvel, por exemplo, cursos d'água, estradas e outros limites quaisquer. No caso dos pontos, não é necessário fazer a materialização. Eles podem ser apenas obtidos através de suas posições já referenciadas. O terceiro tipo de vértice é o tipo V, ou seja, virtual. O próprio nome já chama atenção. Esse é aquele vértice que estará localizado em um local onde você não tem condições de materializar um ponto. Por exemplo, aqui, esse limite que seria de um marco dessa propriedade, ele está no centro de uma lagoa. Você não vai afundar na lagoa, colocar lá um marco de concreto, não tem condição. Então, nesse caso, ele é um marco virtual, ele é um marco não materializado. E as coordenadas, elas são determinadas justamente de forma analítica, através da interseção das direções que são ocorridas, similar àquilo que nós aprendemos na aula de planimetria. Nesse caso, você não tem que necessariamente ocupar esse ponto. Esse vértice virtual ele pode ser obtido de diferentes maneiras, por exemplo, através de base cartográfica, obviamente seguindo as normas para levantamentos de limites com restrições ou inacessíveis. Nós vimos na aula de planimetria como delimitar, por exemplo, em um método, como você consegue fazer a extração de informações em um ponto inacessível. Esse vértice também virtual ele pode ser projetado, nesse caso no interior do perímetro do imóvel, a partir de informações de suas matrículas, considerando aqui os azimutes e suas distâncias. O quarto tipo de vértice é o vértice tipo O. O vértice tipo O também não é materializado. Ele é determinado de forma analítica e ele também está posicionado em locais onde o acesso é difícil ou é inviável. Ele pode ser feito de forma com que você obtenha essas coordenadas a partir da projeção das linhas paralelas a um levantamento já efetuado. Por exemplo, suponha que você tem aqui uma rodovia onde você já possui as informações dessa rodovia e aqui você tem os vértices tipo O. Você pode obter as coordenadas desse vértice de tipo O a partir das coordenadas dos levantamentos já efetuados para a execução dessa estrada que faz limite. Então, o vértice tipo O é o quarto tipo. Obviamente, esses detalhes, na prática, que eles vão sendo mais aprofundados e vão sendo melhor conhecidos. Mas, geralmente, a maior parte dos limites ela é feita utilizando os marcos materializados. Como que é feita, então, a codificação desses vértices? Cada vértice que faz limite de uma propriedade, ele possui um código. E esse código ele deve ser único, de forma que você garanta que não exista sobreposição, duplicação ou uma exclusão dessa informação. Por exemplo,
Os vértices dos imóveis rurais, eles são identificados através desse código que ele é gerado pelo credenciado. Então, a pessoa, o profissional que é credenciado, ele possui um código e esse código vai ser utilizado para incrementar essa codificação dos vértices. E ela vai ser posteriormente repassada para o INCRA de forma que esse código seja materializado no registro desse imóvel. O código ele é composto por pelo menos 10 caracteres. Ou seja, aqui nós temos um exemplo de como seria o preenchimento desses caracteres de a identificação de um vértice. Como que é feito esse preenchimento? Os 4 primeiros campos, ou seja, esses 4 primeiros códigos iniciais, eles são referentes ao código do credenciado responsável. Anteriormente eram somente 3 dígitos, agora passou a ser 4. Então, por exemplo, o meu código é lá ANDR. Então, todo vértice que eu codificar, ele vai começar com ANDR. Feito isso, o quinto campo, ou seja, o código seguinte, ele vai ser correspondente ao tipo de vértice. Ele pode ser, então, M, P, V ou O. Isso serve para eu saber já de antemão qual é a característica desse vértice que está nessa superfície. A partir do sexto campo, ou seja, os últimos campos, eles vão ser preenchidos sequencialmente por números. Eles começam aqui no caso com o número 0001 e ele vai aumentando sucessivamente. Qual que é a característica desse ponto muito importante? Vai chegar um momento que você vai atingir, por exemplo, ali 99999. Nesse caso, como que vai ser feito então? Vai ser reiniciado com a inclusão de uma letra posterior aqui ao tipo de vértice e recomeça tudo de novo. Isso significa que para a pessoa chegar aqui na condição final, onde todos os caracteres foram utilizados, vai ter ficado aqui o último dígito, os últimos caracteres do alfabeto e aqui 9. Quando chegar nessa condição, então, quer dizer que o credenciado já utilizou todas as combinações possíveis de caracteres e alfabetos com o seu código. Nesse momento, então, ele deverá solicitar ao INCRA uma nova codificação que será utilizada futuramente. Isso tem como intenção com que nunca exista 2 códigos com o mesmo número. Por exemplo, esse código ANDRM 00001 só vai existir para esse vértice exclusivo que foi feito em um ponto qualquer. Nunca vai haver um outro vértice igual. Isso garante que não exista a menor condição de uma fraude considerando esses dados existentes. Então, nesse caso, eu já chamei atenção para esses pontos, que nenhum código é reutilizado e, nesse caso, o credenciado solicitará ao INCRA um novo código. Como que é feito no caso de haver um imóvel vizinho? Vamos supor, um imóvel aqui no caso, o imóvel A já é certificado no INCRA e esse imóvel B não é certificado. Aí o imóvel B vai lá e solicita ao INCRA uma codificação. Quando o profissional, o credenciado, chegar aqui nesses 3 vértices, esses 3 vértices eles fazem limite com as 2 propriedades. Então é o mesmo vértice aqui ele serve tanto para essa propriedade quanto para essa propriedade. Repare que nesse caso o credenciado chegou e criou um novo código para esse vértice, para esse, só que quando ele chegou nos vértices que já eram certificados, o que ele vai ter que fazer é utilizar os códigos já propostos no georreferenciamento feito anteriormente. Ele vai manter esses códigos e vai ser incorporado a esse procedimento para certificar esse imóvel novo em termos de codificação. Também são definidos nas normas técnicas padrões e precisões. Nesse caso, ele traz aqui questões referentes ao controle e ao cadastro. E é muito importante porque o controle ele visa fornecer pontos diversos com coordenadas e altitudes. Então, é importante ter essas coordenadas e altitudes justamente porque em outros levantamentos pode ter sido feito o uso de ordens inferiores. Então, nesse caso, vai controlar essa padronização. Na questão cadastral, o levantamento dos limites das propriedades rurais, ele vai utilizar, no caso aqui, a superfície topográfica, os acidentes naturais, os artificiais e culturais. Nesse caso, vai haver então uma padronização a partir desse ponto. A classificação dos vértices, ela também pode ser feita em relação à sua finalidade, precisão e tipo.
O tipo nós já chamamos atenção anteriormente, né, que é MPVIO. Só que as classes variam conforme a finalidade e a finalidade ela vai definir a precisão. Por exemplo, todo vértice do tipo que tem a finalidade de limitar o local, ele vai ter precisão de menor ou igual a 10 centímetros, ou então, se ele tiver que somente o intuito de apoio imediato ou limite, ele vai ter precisão ali menor ou igual a 20 centímetros. Se ele for desses dois tipos aqui, ele deve ser feito através de marcos, ou seja, não pode ser um virtual. Se ele for aqui, por exemplo, um limite natural, ele pode ser feito aqui no caso com a precisão de até 2 metros, ou seja, é muito mais tolerante em termos de precisão. E ele não vai necessitar aqui que seja feito um marco, ele pode ser feito um vértice através de outros procedimentos, já que você nesse caso vai visar uma agilidade, uma transitoriedade maior do que quando é feito com o marco. Aqui nós não incluímos a classe C6 porque ela é restrita justamente para áreas localizadas na Amazônia Legal, e isso justamente relacionados a imóveis públicos federais, por isso que ela não consta aqui. A precisão posicional ela é feita da seguinte maneira: existem os limites artificiais, nesse caso aqui estradas, muros e outras condições, com precisão ali de 50 centímetros. Os limites naturais, por exemplo, um rio, ele vai ter uma precisão de 3 metros. E os limites inacessíveis de até 7 metros e 50 centímetros. Por exemplo, um limite no topo de um morro onde a declividade é muito acentuada e que inviabiliza o seu acesso. Esse posicionamento por sensoramento remoto, ou seja, através de forma não presencial, ele vai ser feito conforme a precisão do produto e o tipo de feição levantada. Então, existem produtos que possibilitam essa precisão, mas aí nesse caso é fundamental que exista a garantia da correção geométrica desse dado, que esse dado ele seja compatível com a precisão de interesse. Então, não é somente chegar, por exemplo, num Google Earth e você ir lá e delimitar e dizer qual é a coordenada para delimitar um georreferenciamento de imóveis rurais. Não é bem assim. O levantamento ele pode ser feito através de técnicas diversas. Essas normas técnicas, elas não têm como intenção definir quais são os métodos que podem ou não podem ser utilizados. Não é esse o objetivo. Nesse caso, a técnica mais adequada, ela sempre varia conforme o custo-benefício principalmente. Afinal, é uma prestação de contas. Então, vai depender do poder aquisitivo de quem está contratando o serviço, das características técnicas de quem executará o serviço, do tamanho da propriedade. Então, tudo isso vai definir qual será a técnica mais adequada para aquela condição, mas sempre tomando como consideração que a técnica ela deve respeitar os padrões estabelecidos pela norma. O sistema de referência geodésico brasileiro, ele utiliza o CIRGAS 2000. O CIRGAS 2000 é o elipsóide de referência utilizado para os trabalhos cartográficos e de mapeamento do Brasil. Ele foi feito a partir de levantamentos justamente no ano 2000. Anteriormente, utilizava-se Córrego Alegre. Existe, por exemplo, as nossas cartas topográficas, que nós vimos na nossa disciplina, elas são referenciadas ao datum Córrego Alegre. Então, o CIRGAS 2000 ele é o sistema utilizado desde então. Nesse caso, toda a infraestrutura geodésica para os trabalhos de referenciamento, eles devem ser provenientes ou de estações de GNSS receptoras, no caso aquelas estações que nós vimos na aula de GNSS, que são homologadas e distribuídas pelo IBGE, ou então através de redes geodésicas estaduais, também homologadas pelo IBGE. O levantamento ele pode ser feito por métodos convencionais, ou seja, naquele caso onde você não utiliza medidas, onde você utiliza medições angulares, lineares e de desníveis. Nesse caso aqui, podendo ser utilizado teodolitos, medidores eletrônicos de distâncias e níveis, por exemplo, uma estação total, ou então levantamentos por GNSS, nesse caso a partir de posicionamento por equipamentos que são conectados a receptores GNSS. Os métodos de posicionamento por GNSS são diversos também. Na norma também não vai ter o objetivo de conter todos, porque inclusive com o tempo vão sendo propostas novas metodologias. Mas, por exemplo, existem diversos. Por exemplo, aqui os métodos diferenciais, os estáticos, os diferenciais. Então, existem vários métodos e tudo isso vai depender da característica de cada um deles.
Caso você esteja, como nós não possuímos equipamentos GNSS, uma forma de você ter uma noção um pouco mais aprofundada sobre como que ele funciona, sugiro que você assista os materiais complementares que foram fornecidos na aula de GNSS. Lá você vai ver alguns vídeos no YouTube que mostram justamente como que é feito um tipo de levantamento por GNSS, o que são os equipamentos e outras configurações mais. As principais referências utilizadas nessa aula, elas estão disponíveis no site do Geotech. Sugiro que você leia esse material, é bem interessante, esse material da Folha e o do Instituto do INCRA, né, no caso, a norma técnica, aqui é de 2010 e também é de 2013, ambas estão disponíveis no nosso site do Geotech. Esse foi o conteúdo da aula que nós acabamos de aprofundar. Espero que você tenha conseguido assimilar essas informações, tenha bons estudos, desejo um bom momento, obrigado.